Oi, pessoal do YouTube, como vocês estão? Bem-vindos a mais um Terças Criminais. Antes de começar o caso, não esquece de curtir logo esse vídeo, se inscreve no canal. O caso de hoje está muito interessante, então vamos logo começá-lo. Martin Bryant nasceu em 7 de maio de 1967 na cidade de Hobart, localizada na Tasmânia, na Austrália. Seus pais eram Morris e Carleen Bryant, e eles também tiveram uma filha que nasceu 5 anos depois, chamada Lindy. O Martin, ele sempre apresentou algum problema comportamental, ele demorou para começar a falar, ele tinha problemas de fala e a sua família percebeu que tinha algo de errado. Quando ele começou a estudar, aquele ciclo de rejeição pelas outras crianças começou e nesses primeiros anos escolares foi descoberto que o seu QI era de 66, o que é muito baixo, e ele foi colocado em aulas de educação especial. Ele era descrito pelos professores como uma criança desapegada da realidade, como não emocional. Ele era uma criança violenta e era intimidado por outras crianças também. E realmente a sua mãe afirmava que ela não conseguia ter contato físico de carinho com ele. Essa demonstração de afeto não existia, pelo menos não fisicamente. Foi assim durante a infância e, para piorar, no ensino médio também, ele começou a se tornar um adolescente mais isolado e, para piorar mais ainda, o pai do Martin deu para ele de aniversário de 14 anos um rifle. Sabendo de todas as disfunções mentais do filho, sabendo que ele não teria inteligência para administrar uma arma, ele deu assim mesmo de presente. Como resultado, ele começou a mudar seu comportamento, ele saía à noite com essa arma e basicamente ele se escondia em um lugar e ele ficava atirando aleatoriamente para o trânsito da rua. Outra história é que, certa vez, ele atirou em um papagaio. Ele tinha esse hábito de atirar em pássaros sem motivo nenhum. E em uma das vezes, ele atirou em um papagaio. Ele chegou perto do papagaio já sem vida e desferiu vários disparos na cabeça do papagaio. Depois ele começou a tirar as amarras dos barcos que estavam ali no porto e os barcos ficavam à deriva. Então ele sempre tinha um comportamento errático. O seu temperamento mudava muito em questão de segundos. Nessa época ele também tinha um colega, não era nem amigo assim, mas ele tinha um colega chamado Greg. E o Greg, ele terminou o que eles tinham, pois certa vez o Martin simplesmente apontou a arma para a cabeça dele. Ninguém quer ter alguém assim na sua vida, né? Então aí é que ele ficou sem ninguém mesmo, sem amigos. Então ele sempre tinha algum problema, se envolvia em algum problema, e ele era muito novo. Então, um dia antes dele completar 16 anos, em 1983, ele largou a escola. No ano seguinte, em fevereiro de 84, os pais resolveram levar o Martin ao psiquiatra e eles foram atrás desse psiquiatra por conta de uma pensão. Ele foi atendido pelo Dr. Eric Dux e ele não se concentrava no que o doutor estava dizendo e o interrompeu para falar sobre assuntos aleatórios. Depois de algumas consultas, o Dr. Dux disse que o Martin não conseguiria emprego, pois ele perturbaria e irritaria as pessoas, e ele teria que receber uma pensão por invalidez. Anos depois, após a morte do Dr. Dux, em 2008 mais ou menos, uma nota sobre seu paciente Martin foi encontrada nas suas coisas que dizia: não consegue ler ou escrever, faz um pouco de jardinagem e assiste TV. Apenas os esforços de seus pais que impedem uma maior deterioração. Pode ser esquizofrênico e os pais enfrentam um futuro sombrio com ele. Apenas alguns anos depois, em 86, o Martin, que tinha 19 anos de idade, ele trabalhava com jardinagem, era o que ele fazia basicamente. Ele conhece uma mulher chamada Ellen Harvey. Ela era bem mais velha que ele, tinha 53 anos e era herdeira de uma boa fortuna de família. E ela contratou o Martin para ser o seu faz-tudo. Eles viraram amigos, não se sabe se eles tiveram um relacionamento amoroso, mas tudo aponta que não. E eles saíam bastante para fazer compras, compravam inclusive carros. A Ellen morava com a sua mãe,
tinha por volta dos 70 e poucos anos de idade. Depois que a mãe de Ellen faleceu, ela ficou sozinha em casa e convidou Martin para morar com ela. Eles foram morar no campo na cidade de Coppin. Isso não era bem visto pelas pessoas da rua, mas eles não ligavam. O Martin era uma pessoa estranha e os vizinhos o temiam. Ele tentava fazer amizade, mas ele era uma pessoa imprevisível, errático, mudando de humor para um pirralho temperamental em segundos. Eventualmente, em 20 de outubro de 92, Ellen morre em um acidente de carro. Nesse carro estava ela, estava o Martin e mais os 3 cachorros que ela tinha. A Ellen morreu na hora, ela quebrou o pescoço. O Martin também, ele ficou bem ferido. E 2 cachorros também morreram e outro foi encontrado dias depois, ele estava vagando. Depois desse episódio que a Ellen perde a vida, o Martin, ele simplesmente herda toda a herança dela. Ela fez um testamento e deixou tudo para ele. Ele gastou muito esse dinheiro, mas depois quem tomava conta desse dinheiro era alguém da família, pois ele não tinha capacidade intelectual para administrar uma quantia assim. Mas ele gastava bastante, ele viajou a Europa, a Ásia, isso no decorrer dos anos, né? Ele tentava fazer amigos nessas viagens, já que ele perdeu uma melhor amiga, ele tentava muito fazer amizade com as pessoas, mas ele não sabia fazer isso. Uma coisa, inclusive, que ele falou, que o que ele mais gostava das viagens era poder sentar do lado de alguém dentro do avião e ele basicamente fica preso junto com essa pessoa e essa pessoa é obrigada a conversar com ele ou pelo menos ser educada com ele. Então, coitado de quem viajava junto com ele. Ainda por conta da perda que ele teve, ele foi ao psiquiatra, ele começou a tomar alguns antidepressivos e além disso tudo que eu falei, ele também gastou esse dinheiro comprando pelo menos mais 2 armas, 2 rifles, um automático, um semiautomático e muitas munições. Mas quanto à morte da Ellen, um ex-vizinho chamado Barry Featherstone disse que um outro vizinho dela disse, então a fofoca da fofoca, um disse que o outro disse que a Ellen havia soltado um comentário, ela estava conversando, ela acabou soltando que toda vez que ela saía de carro com o Martin, ela tinha que dirigir a pelo menos 35 km por hora, porque muitas vezes o Martin pegava o volante dela enquanto eles dirigiam. E isso chegou a causar muitos acidentes. O carro uma vez caiu numa vala e era por culpa do Martin que havia feito isso. Ela inclusive chegou a dizer: um dia esse merda vai me matar. E pode ser que isso tenha acontecido mesmo. O Barry teve que reconhecer o corpo da Ellen. Ele relatou à polícia sobre a história, mas ele acredita que a polícia não questionou o Martin. E depois do acidente, o Martin disse que a causa do acidente foi o fato dos cães estarem soltos dentro do carro. Eles estavam brincando. E então a Ellen teve que olhar para trás, ele também olhou para trás e depois o acidente aconteceu. Mas, de qualquer forma, esse caso foi tido como acidental, então não aconteceu nada com ele. Logo após o acidente, ele se recuperou, ele foi para a casa dos pais, ele teve que voltar para a casa dos pais. E para ele isso foi muito triste, pois ele havia perdido a Ellen, foi um baque muito grande para ele. Isso teve um impacto profundo nele, apesar dele também ter o pai ali, que era de certa forma um outro relacionamento que ele tinha, mas ele começou a regredir. E aí o que ele fazia era basicamente tentar novas amizades, mas ele tentava isso com crianças muito novinhas. Muitas não tinham nem 9 anos de idade. E aí ele tentava fazer amizades com essas crianças, mas acabava que elas se distanciavam dele, óbvio, pois ele tinha um acervo de imagens de pessoas sem roupas. Se é que vocês me entendem, eu não posso falar a palavra por causa do YouTube. Mas ele afastava as crianças dessa forma e todo mundo tinha meio que um medo dele, achava ele um cara muito estranho. A perda que ele teve da Ellen foi em 92 e em 93 ele teve outra perda que foi a do pai dele, que faleceu em agosto. O Sr. Morris, ele foi encontrado morto em uma represa na propriedade da família depois de desaparecer em circunstâncias misteriosas.
Ele viajou até a cidade de Coppin, onde havia uma fazenda da família, e sua esposa não perguntou por quanto tempo que ele ficaria fora. Naquela noite, às 7h30, ele liga para a esposa para avisar que havia chegado bem. Ele estava quieto e um pouco retraído, não falou muito e no final ele disse que a amava. Mais tarde, ele liga para sua filha Lindy para dizer que a amava, mas ele não ligou para o Martin. Na manhã seguinte, um homem foi até a propriedade que o Morris estava para responder a um anúncio que havia ali. Ele tentou contato com alguém e ninguém respondia, até que ele percebeu que na porta havia um bilhete escrito com a grafia do Morris dizendo: "Chame a polícia". No meio do dia, a polícia chega com 20 cadetes e mais vários voluntários locais para fazer uma busca pelo Morris. A polícia encontrou o corpo do Morris 2 dias depois, virado para baixo com um cinto de mergulho em volta do pescoço, com os policiais também encontrando um bilhete de despedida e uma grande quantia de dinheiro em um carro próximo. A morte do Morris foi considerada como se ele tivesse tirado a sua vida, e então no testamento ele deixou uma quantia um pouco para cada, uma boa quantia para o Martin, além da esposa e da filha Lindy. Martin era um jovem nascido com um transtorno de personalidade intelectualmente deficiente, e a única influência restritiva que Martin tinha, que apesar de tudo não o permitia sair do controle, havia acabado de falecer e ele não tinha mais quase ninguém na vida dele. Então é isso, tem essas 2 mortes e até o ano de 96 acontece tudo que eu falei pra vocês, dele viajar, conhecer muitos lugares do mundo, tentar amizades com crianças, tudo isso acontece até 96, quando o massacre acontece. O fatídico dia foi em 28 de abril de 96. Martin acordou bem cedo carregando suas armas em uma bolsa esportiva com munição. Ele dirigiu pela área em um sedã amarelo Volvo. Ele comprou um isqueiro, uma garrafa de molho de tomate, uma xícara de café e $15 em gasolina. Nas 2 últimas compras, ele disse aos atendentes que estava saindo para surfar, apesar do dia estar bem calmo. Às 11h45 da manhã, Martin passou por uma propriedade chamada Seascape Cottage, na qual o seu pai havia tentado comprar antes. Mas a propriedade acabou sendo vendida primeiro para o casal David e Noelle Martin. Ato esse que deixou o Martin muito indignado. Ele então entra no Seascape e tira a vida do casal. Então a partir daí, ele segue para Port Arthur, onde as coisas pioraram. Por volta das 1h30, ele chega no local e estaciona o carro. Ele entra no Broad Arrow Café, onde tinha pelo menos 60 pessoas no local. Era um local badalado para turistas. Ele comprou uma refeição e comeu na parte de fora e jogou conversa fora com outros visitantes. Depois de comer, ele entra no café, devolve a bandeja, abre sua bolsa esportiva e puxa seu rifle, abrindo fogo contra 2 turistas malaios que morreram na hora. 15 segundos depois, mais 10 pessoas foram baleadas e mortas, e em seguida, mais 10 foram feridas. Martin caminha em direção a uma loja de presente e lá ele tira a vida de mais 8 pessoas e fere pelo menos mais 2. Do lado de fora, no estacionamento, as pessoas se reuniram ao redor do café, ouvindo tiros, mas acreditando se tratar de uma reconstituição histórica. O Martin, ele aproveitou e saiu para abrir fogo contra a multidão, matando 4 e ferindo 6. Foi nesse momento que ele trocou de arma. Já estava em 24 o número de vítimas fatais e Martin entra no carro e sai em alta velocidade. Mas, depois de mais ou menos 300 metros, ele passa por Nanette e suas 2 filhas, Alana, de 6 anos, e Madeleine, de 3. Martin tira a vida de Nanette e Madeleine enquanto Alana consegue fugir. Martin, infelizmente, a alcança e também tira a vida da menina. Em seguida, ele entra no carro e vai em direção a um pedágio.
mas havia uma BMW o bloqueando. Depois de uma breve discussão, o Martin tira a vida do motorista e dos outros 2 ocupantes. Ele abandona o seu Volvo e segue com a BMW, deixando para trás uma arma e algumas munições. Ele sai de Port Arthur e fica dirigindo até que ele corta um carro, um Toyota, onde estava Glenn Pearce e sua namorada Zoe Hall. Ele força o Glenn a sair do carro e a entrar no porta-malas. Em seguida, ele volta e dispara 3 tiros que matam Zoe na hora e ele fica com Glenn de refém. O Martin volta a partir em direção ao Seascape Cottage, onde ele havia matado o casal, e no caminho ele feriu 4 motoristas que passavam na direção oposta. Ele chega à propriedade às 2 da tarde, o Glenn sai do carro, eles entram na cabana e Glenn é algemado na escada. E depois disso, o Martin incendiou o carro com a gasolina. Essa cabana passa a ser o forte do Martin. Tá ele, o Glenn e mais o corpo dos outros 2, que foram os primeiros. Em seguida, 2 policiais chegam, pois eles já estavam ali meio que numa perseguição. Eles chegam, mas são recebidos a tiros pelo Martin. Então eles resolvem se esconder ali numa vala, num local. E qualquer movimento que eles faziam, como se eles quisessem mudar de posição, o Martin também atirava. Então eles estavam também meio que encurralados. Por volta das 2h10, ele recebe um telefonema na casa de uma mulher que ficou sabendo do tiroteio pela mídia. Então ela começa a fazer várias perguntas para ele. Ele fala que o nome dele é Jamie. E ele responde várias perguntas para ela, e ela liga mais de uma vez, até que teve um momento que ele falou que se você ligar de novo, eu atiro no Glenn, eu atiro aqui no refém. Então ela parou de ligar. As negociações só começaram mesmo às 9 da noite, que foi quando o grupo de operações da Tasmânia chegou ao local. A polícia não sabia que os reféns estavam mortos. Para a polícia, todos os 3 estavam vivos. Então você deve estar pensando, então o Glenn morreu. Não se sabe exatamente em que momento, mas sabe-se que em algum momento antes dessa operação chegar, o Martin resolve tirar a vida do Glenn. Então ele está realmente sozinho, sem refém nenhum, todos estão sem vida, mas a polícia não sabe disso. E então, por conta disso, eles resolvem não atirar, que é para não colocar a vida das pessoas em risco. Tudo isso dura 18 horas, até que ele tem a brilhante ideia de escapar incendiando a cabana que ele tá. Ele começa a tacar fogo em tudo. Acho que na cabeça dele ele pensou que, sei lá, a polícia não fosse ver ele fugindo, algo do tipo, não sei. Mas ele começou a incendiar a cabana e aí a inteligência começou a pegar fogo. A roupa dele pegou no fogo, ele começou a quase que se incendiar todo. Mas aí ele vendo, o que ele faz? Ele sai da cabana em disparada, ele corre em direção à polícia. E aí então ele se entrega, né? A polícia, antes de prendê-lo, ela tira toda a roupa dele, que era o que estava ali pegando fogo, consegue tirar a roupa dele, ele vai pro hospital, mas não é nada grave, e ele depois é preso normalmente. Apesar da sua disfunção mental, ele foi considerado apto sim para ser julgado normalmente, e o julgamento ficou marcado para o dia 7 de novembro do mesmo ano de 96. Eu tenho um vídeo aqui que eu quero mostrar pra vocês, que é durante a entrevista que ele tem com os policiais ali, né? Que tem que entrevistar ele. E ele é tão burro que tinha uma câmera na frente dele e a cabeça dele, a câmera deveria estar desligada, então ele simplesmente confessa. Mas eu vou mostrar pra vocês aí, pra vocês verem. No julgamento, ele foi considerado culpado pelas 35 acusações e foi condenado a 35 sentenças de prisão perpétua consecutivas, ou seja, uma prisão perpétua para cada vítima que ele fez.
além de 1.035 anos adicionais por tentativa de assassinato e infligir sérios danos físicos a inúmeras pessoas. Durante seu tempo na prisão, ele tentou tirar sua vida por pelo menos 8 vezes, vindo a ser hospitalizado. Ele também ficava em uma cela especial, pois os detentos o ameaçavam constantemente. Como consequência desse caso, que aconteceu 6 semanas depois de outro massacre, o massacre de Dunblane, em uma escola primária onde várias crianças morreram, inclusive o atirador que tirou sua própria vida. Com isso, o governo australiano estabeleceu novas leis que restringiam fortemente a disponibilidade de armas de fogo. A propriedade legal e o uso de rifles e espingardas foram proibidos ou fortemente restritos. Cerca de 643 mil armas de fogo foram devolvidas, foram compradas de volta pelo governo a um custo de pelo menos 350 milhões de dólares. Muitos partidos foram contra, mas a decisão foi tomada assim mesmo. Quanto ao real motivo, isso ainda é segredo. Dizem que só o advogado sabe verdadeiramente, mas há quem diga que esse massacre de Dunblane, que aconteceu 6 semanas antes, fez ele criar coragem, digamos assim, pois a atenção da mídia era muito grande por conta desse massacre, assim como foi no caso dele também, uma cobertura muito grande da mídia. E, inclusive, durante a sua prisão, ele ficava se perguntando a todo momento quantas vítimas ele havia feito. Ele ficava toda hora perguntando isso, quantas vítimas, até que ele ficou sabendo que foram 35 e ele ficou muito impressionado com isso. Realmente, porque é um número muito absurdo que ele fez, insanamente. Bom, gente, esse foi o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixa aqui o seu like. E não se esquece de se inscrever no canal, que assim você me ajuda bastante. Eu te vejo na semana que vem.